bom dia. Antes de tudo, para não perder o up-to-date, a atualização, como é que vão as commodities, a economia, o mercado nesta segunda-feira, Silmar? Bom dia. Muito bom dia, meu caro Otávio. Bom dia aos nossos amigos do canal Terra Viva. Vamos então dar uma atualizada aqui, como é que está o mercado financeiro, mercado de commodities, nesse início de semana, segunda-feira. Manhã de segunda-feira, com petróleo em queda no mercado internacional, menos 0,8% nesse momento, 81 dólares e 40 centavos o petróleo do tipo Brent, que é referência aqui para o mercado internacional e também para a nossa Petrobras, que hoje tem novidades aí, em reunião do presidente da Petrobras com o presidente Lula. A gente vai comentar isso daqui a pouquinho. Mercado financeiro, dólar caindo um pouquinho, menos 0,1%, R$ 4,97 a cotação da moeda americana. Mercado de ações caindo, já caiu na sexta, cai de novo hoje, boa parte por conta da Petrobras, que está tendo um tombo feio desde sexta-feira no mercado de ações. Ações da Petrobras, quem tem ações aí deve estar muito preocupado. Mercado de commodities agrícolas, soja caindo um pouco nesse início de semana. O saldo da semana passada até que foi positivo, a soja deu uma boa reagida em Chicago, mas hoje abre a semana em queda, 0,4%, refletindo aí uma ampla oferta global, mesmo com a quebra da safra aqui no Brasil. Milho cai também 1,3%, trigo cai mais, 2,2%. Arroz em Chicago, arroz em casca, pequena alta de 0,1%. Café arábica em Nova York caindo 1 ponto percentual. Suco de laranja também cai 2 pontos percentuais. Na contramão sobe o algodão está com o mercado bastante aquecido, alta de 1,8%. Açúcar também, açúcar bruto negociado em Nova York com valorização de 2,4%, uma boa alta nesse início de semana. E o cacau, que não para de subir, batendo recorde sobre recorde todos os dias, subindo mais 3,3% nessa segunda-feira. Boi gordo no mercado futuro da B3, também abrindo a semana com leve alta de 0,2%, Tavinho. Quanto está a tonelada do cacau? Eu acho que nunca teve um preço desse. Não tem, está batendo recorde todos os dias. É o maior preço de todos os tempos, 6.600 dólares a tonelada. Não faz muito tempo, era 2.000, 2, 3 mil. Nunca passou disso, está 6.500. Passou de 6.500, na verdade. Estou que o ovo de Páscoa está pela hora da morte no supermercado. Sem dúvida nenhuma. Situação complicadíssima. Bom para o cacau brasileiro. Pode ser que se tenha uma revigorada aqui, o Brasil se tornar novamente um grande produtor de cacau, porque o mercado está muito favorável para isso. O Brasil já foi o maior exportador mundial de cacau, hoje é o quarto maior produtor, tem condições agora de dar uma boa recuperada, se aproveitar esse embalo aqui dos preços que não param de subir e vão longe. E vão longe, porque o problema foi criado pela baixa produção. A Guiné-Bissau, né, o principal produtor. Não. Costa do Marfim. Gana. Gana, os dois maiores. E aí depende de chuva, quer dizer, vai longe o negócio. O Brasil pode tirar muita vantagem disso. Enquanto isso, nos supermercados, o pessoal que vai comprar o ovo de Páscoa, que fica aquele corredor de ovos de Páscoa, o pessoal tem ido de boné, entendeu? Que é para não olhar para cima para o ovo de Páscoa, vai de boné. Ô, Silmar, e esses números aí, plantio de milho adiantado 93% e colheita da soja já temos aí mais da metade. Com isso, dá para chegar a algum número mais próximo do que vai ser a safra de soja, acabando com aquela discrepância enorme que tínhamos aí de uma diferença de 26, 28 milhões de toneladas? Esta semana a Conab deve dar uma atualizada aqui no volume da produção, continua uma polêmica muito grande aqui, com números muito divergentes, dependendo da fonte. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, por exemplo, acha que o Brasil vai colher 155 milhões de toneladas. O pessoal da ProSoja, aqui no Brasil, parte do produtor, acha que não passa de 135. Então, a diferença está em 20 milhões. Aí. Um negócio impressionante, nunca aconteceu isso aí, essa divergência tão grande assim. A Conab, a última estimativa, apontou 149. Eu acho que vai reduzir um pouco mais, talvez 145, 147. Eu acho que nessa faixa aí tem que estar mais próximo da realidade e fica mais fácil agora na medida que a colheita da soja avança, então tem uma visão mais clara das produtividades que estão sendo obtidas até agora. Não são tão ruins assim como se chegou a imaginar, exceto em alguns pontos, especialmente no Mato Grosso, onde realmente a situação foi bastante crítica por conta de falta de chuvas. Em outros estados, no entanto, está até surpreendendo positivamente. O Rio Grande do Sul, por exemplo, tem todas as condições de colheita de uma safra recorde, esse ano de mais de 22 milhões de toneladas.
Então, a situação é muito diversa em relação, comparando um estado com o outro, e isso que gera toda essa divergência. Vamos ver o que sai de novo nas divulgações dessa semana pela Conab. O avanço aí e a antecipação do plantio do milho é bom, né? Já 93% dele é plantado no centro-sul do Brasil. Significa que na brota da semente aí vai aproveitar as águas de março. Então, podemos aí esperar novas projeções de safra diferentes daquelas calculadas anteriormente? Olha, por enquanto permanece, claro, uma queda bastante forte na área de plantio de milho. O preço está muito ruim, o produtor está plantando menos. Agora, condições climáticas até agora, pelo menos, estão favoráveis para o milho de segunda safra. Então, pode ser que se continuarem assim, está faltando chuva em algumas regiões lá, mas, por enquanto, não há sinais de perda significativas. Então, se continuar a situação favorável, podemos ter ainda uma boa safra de milho esse ano, mesmo com a redução da área. O preço é que continua não ajudando muito o produtor. Vamos ver se ele consegue faturar alguma coisa a mais, com uma boa produtividade. Se depender só do mercado, situação complicada esse ano, tanto para o milho quanto para a soja em termos de preço. Soja até que deu uma melhoradinha na final da semana passada, conforme eu citei, o preço do mercado interno também reagiram, tem provocado até algumas vendas, mas está muito abaixo daquilo que seria o desejável pelo produtor brasileiro, Otávio. O presidente Lula e o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, realizam uma reunião nesta segunda-feira. Eles devem debater sobre a decisão da estatal em não distribuir dividendos extraordinários. A decisão da Petrobras levou a uma queda brusca no preço das ações na Bolsa de Valores. Além disso, o balanço da Petrobras também deve ser discutido. No ano passado, a estatal teve resultado 33,8% inferior ao de 2022. E, segundo a agenda oficial do presidente Lula, o encontro deve ser realizado às 15h. Bom, Silmar, é uma questão aí, são dividendos extraordinários ou dividendos comuns que sempre vêm? Porque a gente já teve uma situação de litígio aí entre acionistas da Petrobras algum tempo atrás, porque não queriam que preços dos combustíveis baixassem, porque queriam continuar recebendo os seus dividendos. Se baixassem, iria diminuir a quantidade que iriam receber. Como é que fica essa questão hoje? Davi, Petrobras vem causando muita polêmica desde a semana passada. Sexta-feira houve um tombo nas ações da estatal de 10%, foi realmente uma coisa muito forte, o tombo por conta da decisão da estatal de não distribuir dividendos nesta temporada, com base no balanço do ano passado, que, aliás, foi menor, mas, de qualquer forma, gerou um bom saldo aqui em termos de lucros, e, claro, os investidores ficaram realmente bastante revoltados com a decisão da Petrobras de não distribuir dividendos. Então, isso causou uma polêmica grande, as ações despencaram, foi uma perda realmente extraordinária, mais de 10%, isso não é muito comum, derrubou todo o mercado de ações e continua em queda nessa segunda-feira. Vi agora há pouco, as ações da Petrobras continuam caindo e ela que está influenciando nessa queda do índice Bovespa aqui em 0,7% nesse momento, é basicamente por conta de queda nas ações da Petrobras. Bom, a polêmica agora, muita especulação com relação a essa decisão, está se falando em interferência política, um assunto que deveria ser tratado do ponto de vista exclusivamente econômico, ou seja, do ponto de vista de uma empresa que tem sócios, que precisa distribuir lucros, como qualquer outra empresa, e está havendo, portanto, segundo a ótica de muitos analistas, uma interferência aqui nessa decisão, interferência do governo, nessa decisão aqui de não distribuição de lucros. Então, está muita desconfiança dos investidores, é claro, isso afeta todo o mercado de ações. Vamos ver hoje à tarde o que vai ser discutido nessa reunião do presidente da Petrobras com o presidente Lula. Não se sabe, muita especulação, nenhuma delas muito positiva, Otávio. Flavinho? Não, você me chamar de Flavinho. Quase. Tá vendo? Quase. É complicada essa questão da Petrobras, porque você tem uma estatal controlando preços, né? A gente vê Mobil, Exxon, essas outras empresas, Texas Company, essas empresas elas operam no mercado e têm os seus acionistas, são grandes, como a própria Petrobras a Petrobras já foi maior, hoje enxugou um pouquinho, mas quando você tem esse sistema misto num setor tão vulnerável como é o do combustível, implica num controle do governo, mas você tem na outra ponta acionistas que querem receber o seu. Eu comprei a ação, eu botei lá, eu quero o meu. Se eu sou acionista da Exxon ou Esso ou da Shell,
é outra história. Eu sei que o dinheiro vem ou não vem. Se der prejuízo, não vem. Mas como vai dar lucro, a gestão é boa, eu sei que o dinheiro vem. Agora, esse impasse político na questão do controle do preço dos combustíveis, distribuição de lucros da Petrobras, deveria mudar. E a privatização seria o caminho certo. Seria o único, talvez, né? Seria privatizar. Por enquanto, o governo é sócio, tem direito a meter o bedelho lá, né? Embora quase sempre prejudicando os demais acionistas. E são milhares, milhões, até diria, de pequenos acionistas. Eu imagino que você, eu sei que eu tenho algumas ações penduradas em algum lugar aí, porque faz parte de uma espécie até de aposta nacionalista, digamos assim, investir na Petrobras. Isso lá no passado, né? Via muito dessa questão. Todo mundo tem que ter alguma ação da Petrobras. Só que é um investidor que não está ganhando nada, ou seja, é o que principalmente sofre com esse tipo de decisão de interferência política no balanço da Petrobras, né? Acontece com muita frequência. Tinha parado de acontecer no governo anterior, volta agora a interferência nesse novo governo aqui, o governo Lula. Tanto na política de preço dos combustíveis, isso interfere na lucratividade da empresa, quanto na própria distribuição de lucros da estatal, tá bem? Mas existem empresas de administração mista que não sofrem problemas como esse, né? Por exemplo, a Embraer. A Embraer é uma empresa de administração mista que decola. Eu estava lendo ali outro dia, a American Airlines encomendou 133 aviões para suas rotas regionais da Embraer. Tem um avião cargueiro gigantesco aí também da Embraer. Tem um jato da Embraer que é o jato executivo mais cobiçado e mais vendido no mundo inteiro. A Embraer é um negócio fantástico, né? Criada pelo senhor Osiris Silva, né? Está bem velhinho já, mas é um comandante da aeronáutica, foi ministro, inclusive, e é o homem que pariu a Embraer, esse gigante da aviação mundial brasileiro. Eu sempre digo que são duas coisas que o Brasil se destaca como pioneiro e líder e um destaque em termos de tecnologia. A Embrapa e a Embraer, né? São duas empresas que têm interferência estatal, mas que funcionam em termos de geração de tecnologia. Agora tem as exceções. A Petrobras é uma delas, a Vale está sendo outra, né? A Vale está sofrendo uma força, bastante pressão aqui para o governo nomear o novo presidente. Seria o Guido Mantega, inclusive. Enfim, acabou sendo descartada essa possibilidade. E a Vale agora está tentando mudar a própria força do presidente da empresa para evitar que a interferência continue. Por enquanto não aconteceu nada. Só que há, realmente, uma pressão muito grande para o governo, o presidente Lula, nomear o novo presidente da Vale, uma maior empresa brasileira, né? Guido Mantega, ex-ministro. Eu me lembro que uma época teve uma polêmica muito grande, inclusive, quando o Guido era ministro, que ele não podia ser ministro porque ele é italiano. Ele é um estrangeiro. Eu me lembro que teve essa polêmica. Foi lá para trás, aí, quando ele era ministro. Agora, fica aqui a pergunta, né, para a gente encerrar. Embrapa e Embraer, exemplos de empresas mistas onde o governo participa, mas que funcionam. E aí, Petrobras e Vale, por exemplo, empresas de capital mista, onde o governo participa e não funcionam. Por que um é on e o outro é off? Um é ligado e o outro é desligado? Eu vou pensar até amanhã. Boa pergunta. Você não sabe responder, eu também não sei. Então, vamos deixar para lá. Se alguém souber, escreve aí para a gente, hein, que eu e o Silmar, com tudo que a gente sabe, nós não vamos conseguir resolver essa equação, não. Estão falando aqui, todo mundo quer uma ótima pergunta. Sem dúvida nenhuma, também. Às vezes, filhos do mesmo pai, alguns progridem, outros regridem. Enfim, são coisas da vida que, como dizia a Rita Lee, a gente não sabe se vai ou se fica, aquela música. Boa semana para você, Silmar. Igualmente, Tavinho. Boa semana para todos nós. Até lá, até amanhã.